A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerdriano, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui para mais uma lição CPAD, a lição agora é de número 12, nós estamos já na penúltima lição desse trimestre, do quarto trimestre de 2025, e a lição vai trazer o título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Ela vai ser ministrada no próximo dia 21 de dezembro de 2025. E comigo, né, como sempre, irmã Vanderleia, a paz do Senhor, irmão Vanderleia. A paz do Senhor, irmão Gé. Fugiu na última lição, mas glória a Deus, já está aqui novamente para nos ajudar. Amém. Vamos então, nós temos o texto áureo que vai dizer assim: o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A verdade prática nos diz assim: além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Antes de tudo, irmã Vanderleia, vamos orar? Vamos orar. Então, E hoje, né, uma lição ore muito gostosa, né, uma lição muito boa. Vamos falar dele, o Espírito Santo, irmãos. Maravilha, né, uma lição mais leve, né, irmão Gé? Amém. Falar sobre o Espírito Santo é maravilha. Vamos orar, confiar e pedir a ele, o Espírito Santo, que todo dia está conosco, nos instruindo, mais uma vez, amém? Amém. Amantíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua palavra, estamos diante da tua rica e poderosa palavra. Papai, fica conosco, Pai, mais esse dia, mais essa etapa. Senhor, nós estamos aqui para, juntamente com os nossos irmãos, a aprender um pouco mais da prática da Tua palavra, aprender um pouco mais dessa grande, maravilhoso que é, né, a unção do Teu Espírito Santo. Pai, fica conosco, Pai. Espírito Santo, continua instruindo a cada um de nós, ó Pai. Toma aqueles que vai tomar tempo de manhã, à tarde, à noite, talvez dentro do ônibus, ou talvez no horário de almoço, que vai juntamente conosco tirar tempo para estudar essa riquíssima e poderosa palavra. Espírito Santo, nos instrui nessa noite. Nos dê entendimento, nos dê capacidade para estarmos falando de Ti. Fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço já por tudo. Em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 8, 14 a 16, 1 Coríntios 14, 14, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estarem em escravidão. Estarem em temor, melhor dizendo. Mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 14, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu Espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? 3 objetivos tem essa lição. O primeiro, ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Segundo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina, intercedendo em seu favor. Terceiro, é enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através de oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representa o ápice da vida cristã. Vamos então para o nosso comentário propriamente dito. Vamos entrar então na nossa introdução, que vai dizer assim: nessa lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade e intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. A palavra-chave hoje é comunhão. Então, essa comunhão plena entre o Espírito Santo e o Espírito humano é que vai ser falado nessa lição, né? Isso foi alcançado no Calvário. Lembre-se disso. Tudo isso se deu no Calvário, pelo mérito da cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo, através da sua morte vicária, ele prometeu, né, após a sua morte e ressurreição, que ele enviaria o teu Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação do século. E ele viria habitar em nós. Então, a promessa se cumpriu
ali em Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, Atos 2, aconteceu então a vinda do Espírito Santo para habitar com o crente e trazer dons espirituais e também manifestar no crente o fruto do Espírito. Então hoje o tema principal é isso, essa comunhão entre o Espírito humano e o Espírito de Deus. Nessa tricotomia humana, nós começamos, né, falando sobre o corpo, depois falamos sobre a alma e terminamos agora com o Espírito. E para finalizar aqui, né, na penúltima lição, vamos falar essa comunhão plena entre o Espírito humano e o Espírito de Deus. Vamos agora para nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a obra inicial do Espírito. A consciência e a fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16, verso 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Opera-se, então, na regeneração, o nascimento da água, na água e do Espírito. João 3,5. O Espírito que estava morto, separado de Deus e vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Então vamos por partes. A primeira coisa que a Bíblia, o texto, né, do nosso comentarista, né, nessa lição, fala sobre a obra inicial do Espírito. Ele começa com a despertar da consciência e a fé. O que é a despertar da consciência? É porque então nós estávamos escravos do pecado. Na escravidão do pecado nós éramos sujeitos a cometer pecados e aquilo não fazia nenhuma mudança no nosso pensamento. O bêbado continuava bebendo, o drogado continuava se drogando, a prostituta continuava se prostituindo. Muitas vezes parava, pensava, entristecia, chorava, só dava remorso, mas voltava às práticas do pecado. Isso é uma consciência que já está cauterizada. Não tem mais aquele negócio da consciência entender que ela está em pecado. Ela não entende isso quando não tem a ação do Espírito. Agora, quando a consciência é acionada pelo Espírito, é diferente. Porque agora nós temos consciência de culpabilidade. Entendemos que estamos debaixo de culpa. E a outra coisa que é interessante também que o Espírito Santo fez foi tirar a incredulidade. Ele veio para isso, para arrancar do coração do homem a incredulidade. Por isso que ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é tirar a incredulidade. Porque o que vai fazer o homem ir para o inferno, talvez hoje tem milhares, talvez milhões, já estão no inferno hoje por causa da sua incredulidade. Eu sempre digo isso, irmãos, às vezes as pessoas querem ditar pecados. O maior pecado é a prostituição, o maior pecado é o adultério. O maior pecado é a pedofilia, né? Coisa horrível, pessoas adultos querendo pegar criança. Né? Então, aí o outro cara fala, não, o maior pecado é o roubo, é tirar as coisas do outro. O outro maior... Aí fica listando, colocando lista de pecados, qual os maiores, qual os menores. Mas o pecado que vai levar muitos para o inferno chama-se incredulidade. Porque quando eu estou na incredulidade, eu posso ser um cidadão honesto, posso comprar e pagar, posso pagar meus impostos, posso ser um bom pai de família, posso cuidar bem dos meus filhos, posso ensiná-los, né, a ter educação, ter bons modos. Eles podem até seguir os meus passos, mas se eu não crer na mensagem do Evangelho, se eu não crer na mensagem de Cristo, não adianta nada. Essa minha boa índole, né, um bom comportamento no meio da sociedade, porque na verdade eu só sou salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não adianta. Então, aí o que acontece? As pessoas que têm esse comportamento, sim, entre aspas, bons comportamentos, eles costumam se gabar, né? Talvez o termo seria esse. Eles costumam achar que por causa dessa posição de honestidade, eles já estão salvos, e não é verdade. A salvação não vem por nosso mérito, não por obra nossa. Porque então, verdadeiramente, nós não podemos nos glorificar nisso aí, não. Porque a glória tem que ser dada ao Senhor. Tudo que em relação à salvação está no Senhor. Então, o Espírito Santo ele vem com essa atitude, essa ação
de ir lá no espírito humano, no nosso espírito, e falar com o nosso espírito. E ele vai convencer o espírito. E uma vez que ele convencer no espírito, o que acontece? Aí esse espírito vai começar, então, vai remover a incredulidade. A primeira, uma das coisas que o espírito vai fazer, vai remover a incredulidade. Agora ele vai crer no evangelho, vai crer na palavra de Deus, vai produzir fé mediante a palavra, porque a Bíblia fala que o crer vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Parece que Romanos 10, 17 fala isso. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Já estou com a Bíblia aberta, então vamos ler aqui logo. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé ela vai sendo, né, formada através de ouvir a palavra de Deus. Você ouve hoje, ouve amanhã, alguém prega para você hoje, amanhã prega outra, outro dia você vai num culto, outro dia alguém vai lá na sua igreja, na sua casa e faz um culto no seu lar, aí você está ouvindo a palavra, tá? Aí daqui a pouco desperta em você um desejo de ler a palavra em casa, e aí a palavra vai formando dentro de você uma fé, que você passa a acreditar. Então, primeiro, a credulidade é removida. Quando a credulidade é removida, você já sente desejo de conhecer a palavra. E a fé vai sendo produzida da palavra. E aí ela vai atingindo todo o seu ser. Vai atingindo não só o seu espírito, como também sua alma. Vai sendo dominada agora pela palavra de Deus. E aí, então, aí aonde que se opera, então, a chamada regeneração. O que é regeneração? O novo nascimento. Nós falamos isso na lição passada aqui, sobre esse novo nascimento. Lemos o texto de João, capítulo 1, verso 12 em diante, sobre ele veio para o que era os seus não receberam, mas todos quanto receberam deu poder ser chamado filho de Deus. Nós falamos também de João capítulo 3, da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Necessário você nascer de novo. Tudo isso fala da regeneração, um novo nascimento em Cristo Jesus. Esse novo nascimento, através do Espírito Santo, é que ele se dá. Porque aí quando o Espírito age, né, dentro do ser, aí faz com que o espírito meu e seu que estava morto, o morto aí significa, irmão, né, que ele estava inércio. O morto está dizendo que ele estava morto para Deus, mas pronto para a idolatria, pronto para o pecado, mas para Deus ele estava morto. Aí ele é vivificado, recebe uma nova vinda de Deus. Efésios 2:1. Esse novo homem, um homem espiritual, tem uma mente renovada. Quer dizer, a partir do momento que eu sou regenerado pela pessoa do Espírito de Deus, eu passo a ser guiado pelo Espírito de Deus. Foi o que foi lido aqui no texto da nossa leitura bíblica em casa. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então, agora que eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu passei pelo processo da consciência despertada, a incredulidade tirada. Agora eu reconheço minha culpa, reconheço meu pecado. E agora eu me curvo diante do Senhor, reconhecendo a salvação em Cristo Jesus. A partir daí, o Espírito Santo passa a me guiar. E o verso 16 fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós só reconhecemos que somos filhos de Deus a partir do momento que o próprio Espírito vai falar conosco que nós somos filhos de Deus. Por isso nós podemos clamar, como está escrito aqui, Abba, Pai. Nós podemos clamar, chamar o Deus de Pai, porque agora a nossa filiação é resgatada através do Espírito de adoção, o Espírito de Deus. Também, irmão, devemos entender também que, claro, ensinando outras edições, que o Espírito Santo, agora nós estamos na dispensação dele, né? Mas também devemos entender que o Espírito Santo, ele sempre atuou em todos. Não diretamente, né? Porque no Velho Testamento, ele atuava, né? Mais direto em reis, né? Sacerdotes e etc. Mas também o Espírito Santo, ele está conosco, Deus da fundação do mundo, não é isso? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem, né? E a nossa semelhança, a Bíblia diz que estavam os três, estava o Pai, o Filho, e a Trindade estava presente no agir do homem. Então, toda vida nós entendemos que o Senhor é o arquiteto, né? Jesus, ele é o executor. E o Espírito Santo é o que dá, é um mantenedor. Amém. Vamos para o segundo subtópico, falar sobre a pedagogia do Espírito. Bom, regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, mudança radical de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que, né, praticava adultério não adultera mais, né? Agora é fiel à sua família, sua esposa, seu lar. Bom, a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12.
Paulo refere ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofias, ideologias e nova tecnologia. Nós vemos aqui, só no texto anterior que nós lemos aqui, nós vemos duas expressões: homem espiritual, homem natural, e agora nós temos uma terceira expressão, mente carnal. Meu Deus. Então nós temos que entender que existem 3 tipos de homens que a Bíblia nos explica. Tem o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. O homem natural, ele ainda não passou pela transformação dada por Deus, né? Então ele ainda não entende as coisas do Espírito. Vamos entender aqui um pouco do homem natural. Quando você lê 1 Coríntios 2, 14, 16, olha o que fala sobre o homem natural. 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 2, verso 14, verso 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso o apóstolo Paulo vai escrever. Ele dá uma diferença entre o que é um homem natural e o homem carnal. Aliás, o homem espiritual. O que é um homem natural? Aquele que não conheceu a Cristo. Aquele que nasceu aqui, gerado pelo seu pai, pela sua mãe, está vivendo uma vida normal aí, casando-se, dando-se em casamento, vivendo a sua vida, né, como diz alguns certos compositores que andam por aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Oh, meu Deus. Então, quer dizer, está levando a vida e a vida levando ele. Então, isso é um homem natural. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como ele não é espiritual, ele não vai entender as coisas do Espírito se ele não passar pelo novo, né, pelo novo nascimento, se ele não passar pela regeneração. O homem espiritual já não discerne bem tudo, porque ele discerne as coisas espirituais. Ele sabe das coisas que estão ocorrendo ao seu redor, ele sabe quando ele foi a salvação, quando ele foi salvo. Se ele foi batizado com o Espírito Santo, ele entende por que ele foi batizado. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. Por que tem a mente de Cristo? Porque ele buscou o conhecimento de Cristo através da palavra. Hoje ele é a habitação do Espírito Santo, que como diz o próprio Jesus, falou que ia vir e ensinar todas as coisas, lembrar tudo que ele tinha dito. Então, ele está completo. Então, por isso que ele tem a mente de Cristo. Agora, vamos entender o que é uma mente carnal. Portanto, não podemos conformar com a mente carnal. Por que o comentarista fala isso? Porque, na verdade, existe sim. Dentro da igreja pode haver o homem carnal. Pode haver o crente carnal. Como assim, irmão? É aquele que não alimenta. Lembra da lição passada? Nós falamos sobre oração, meditação da palavra e jejum. Lembra da disciplina cristã? Então nós falávamos sobre isso na lição passada. E na lição passada nós falávamos sobre a questão de que isso é que faz você se tornar um crente espiritual. Aquele que busca Deus em oração, em jejum, em meditação na palavra, vai nos cultos, evangeliza, procura ganhar alma para Cristo, faz a obra de Deus. Esse é o que está buscando ser espiritual. Agora existe o crente que está dentro da igreja, mas há muito que não lê uma Bíblia, há muito que não vai no culto de ensino, na escola bíblica dominical, não participa da igreja, só vai quando dá na cabeça dele, não obedece muito a questão de pastor, de direção. Então esse aí acaba se tornando carnal. Paulo vai dizer para os cristãos de Corinto que eles são carnais. Por quê? Pelos atos que estão acontecendo na igreja, né? Os partidarismos que já estava havendo lá, um filho que estava deitando com a própria madrasta, né? Esposa do seu pai. Meu Deus. E estava na igreja participando de tudo e ninguém falava nada. Então, vocês são os carnais. Como é que vocês se sujeitam, eles suportam uma coisa dessa? Além do partidarismo dentro da igreja, você ainda suporta um camarada nessa prática e ninguém fazer nada? Então vocês são carnais. Tem irmãos, o irmão Jair, que ele às vezes você só vê ele na igreja, às vezes no dia de festa, né? E ali depois ele some, você não vê ele numa oração, você não vê ele no culto de doutrina, você não vê ele... Ele gosta de participar só das coisas que traz prazer para essa carne. Por isso já diz carnal, né? E por que nós temos dificuldade em jejuar? Porque quando nós jejuamos, nós tiramos o alimento, né? Que é o que a nossa carne mais gosta.
Então, quando nós jejuamos, nós tiramos tanto o alimento, também tiramos tiramos o alimento que nos mantém o nosso corpo, mas também temos que tirar tempo. E a nossa carne, ela chora, ela clama, porque ela não está acostumada a ser negada, né? Então, por isso é tão difícil a prática do jejum, para amortecer mesmo essa carne, né? Para não sermos um crente carnal. Então, como fala da pedagogia do Espírito, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a pedagogia do Espírito, ele nos orienta para que nós sejamos espirituais. Ele ensina coisas espirituais para que nós sejamos espirituais. Isso mesmo. Agora, só que se nós não ouvirmos o quê? Podemos nos conformar com a mente carnal. Quer dizer, o que é essa mente carnal? Ela só pensa os padrões desse mundo. Ela gosta de ouvir as coisas da iniquidade, as coisas do pecado. Não, o que quer influenciar. Aí vem as filosofias, vem a ideologia. Isso aí só atrapalha a vida do cristão. Ao invés dele se preocupar em pautar pela palavra de Deus, pautar em ter um relacionamento de oração, de jejum, ter uma intimidade com esse Espírito para poder entender e ouvir a voz do Espírito, ele prefere andar por caminhos errôneos, né? É diferente daquele camarada lá do Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele não se detém, não ouve a voz do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e de noite. Então você observa que para que ele andasse na lei do Senhor, ele não parava para ouvir ímpio, ele não se detinha no caminho dos pecadores, ele não se sentava à roda dos escarnecedores. Por quê? Para que não tivesse essa mente carnal, né? Vamos então para o nosso terceiro subtópico. Vamos lá para a renovação da mente. É um tema muito importante. Nós temos que parar para pensar que nós estamos vendo uma época de muito ataque à mente do cidadão, com tanto tipo de conversa fiada nas redes sociais aí. Se nós não vigiarmos, nós vamos estar com a mente toda contaminada por ensinamentos errôneos que não é provido de Deus, que não traz edificação para o crente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com a mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, que fazem parte a oração e a leitura da Escritura, disciplinas espirituais, da qual tratamos na lição anterior. Não há a área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tem uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Romanos 12, 1, olha o que o comentário falou, colocou: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que nos apresentar a Deus numa consagração total, porque isso é fundamental para a nossa vida de devoção ao nosso Deus. Essa renovação da mente também está no verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, a renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu aprendo com o apóstolo Paulo que para mim ter uma mente renovada, como comentarista disse aqui, através do Espírito Santo, eu tenho que me apresentar em consagração a Ele, em oração a Ele, buscando a presença dEle. Para quê? Para que eu possa manter um culto espiritual, um culto racional diante do Senhor, e não aceitando as práticas do mundo, Mandaré. Não aceitando as práticas do mundo, porque é só assim que a minha mente será renovada pelo Espírito Santo. Eu vou entender aonde está o pecado, porque a Bíblia fala que o pecado tão de perto nos rodeia, né? Sim. Então eu falei assim, eu já vou saber que aquilo não é o local para mim fazer, aquilo não é uma prática para me fazer, eu vou entender que aquilo ali não é uma prática para me falar, eu vou saber agir, falar, pensar da forma que o Espírito Santo me guiar. Por quê? Porque eu vou estar buscando a direção dele. Eu vou procurar ser sensível à voz do Espírito Santo, deixar ele me guiar em toda a verdade. E a Bíblia é uma verdade. Jesus falou lá, capítulo 17 de João, verso 17, ele vai falar isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra é um ponto de santificação. Nós falamos na lição passada, na meditação na palavra. Então, a oração é outro ponto também de santificação. E aí é a forma que você vai alcançar intimidade com esse Espírito Santo. E alcançando intimidade com esse Espírito Santo, o que acontece? Eu vou conseguir, então, ter uma vida mais separada do pecado e uma mente renovada. Uma mente que agora tem mais uma visão muito mais espiritual do que carnal. Bom, Jair, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas dizem, tem uma amiga que ela fala assim, Malé,
Não, mas eu escuto pregação o dia todo. Nós temos que ter, a Bíblia aqui está falando, entendimento. Porque, irmãos, nós temos que parar para meditar essa palavra. Não só comermos, né, irmão? Aquilo que as pessoas dizem. Mas nós temos que parar para examinar, que é os bereanos, né, irmão? Isso. Para examinar que aquilo que as pessoas estão pregando por aí, porque há muita distorção, irmão, da palavra do Senhor. Muita coisa que na Bíblia continua sendo como pecado, hoje, em muitos pregadores estão colocando isso como costume, estão mudando. Muita coisa que eles estão, muitas pregações que estão distorcendo a palavra. Então, medite nessa palavra. E tomar cuidado também que tem novas versões bíblicas, né? Meu Deus. Já estão fazendo modificações na Bíblia para tirar algumas coisas que nós hoje consideramos como pecado. Como é no Romanos 1, que fala sobre o homossexualismo. Então, pois cuidado com isso. Vamos para o nosso último subtópico, para me passar para a irmã Vanderleia também, para ela dar prosseguimento. Número 4 é voz e luz. Quando tirarmos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas, gera entendimento e paz. Ele é o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que entrelaçado com a alma é inseparável dela. São esses os olhos, o centro da percepção espiritual, através das quais recebemos a iluminação do Espírito, para compreendermos a verdade divina fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais riquezas da glória de sua herança no santo. Então, voz e luz. Voz, nós temos que entender isso, voz. Nós temos sensibilidade à voz do Espírito. Aí o comentarista já começa dizendo, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras. Esse é o grande problema. Quando é que nós tiramos o tempo para ouvir o Espírito? Né? Nós estamos muito correndo para lá e para cá, e a dificuldade de ouvir o Espírito é difícil. Vamos ver aqui Efésios 1,17, para nós meditarmos aqui nessa palavra que o comentarista falou aqui. Efésios 1:17. É porque eu não sei. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Então, é o Deus de Jesus Cristo que nos deu o Espírito Santo, vai nos dar sabedoria e revelação. Então, lê a Bíblia, mas ora o Espírito Santo para te dar a direção. Vai estudar a escola dominical, mas ora o Espírito Santo para te dar a direção, porque vai te dar revelação, e não só vai te revelar, como vai te dar sabedoria para pregar, para ensinar, para fazer a obra dele. Amém? Passando para a irmã Vanderleia, segundo tópico. Amém. O segundo tópico vai nos dizer assim, o testemunho, intercessão e edificação. O primeiro parágrafo diz assim, o Espírito testificado ao Espírito. Romanos 8 é riquíssimo quando ao tema da fusão do Espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão. A vida no Espírito. Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao Espírito do crente regenerador. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção, segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, nós somos formados de corpo, alma, né, irmão, e espírito. Nós já estudamos em outras lições que o espírito e a alma são inseparáveis. Eles são intrínsecos, né, entre eles, mas nós já estudamos também nas outras lições que o espírito,
A alma, ela consiste mais na emoção, ela é usada mais para dar movimento a esse corpo, mais na emoção, mais no pensamento, mexer, olho, boca, nariz, olfato, essas coisas, né, irmão Jé? E o espírito também, mas só que o espírito é ele que liga essa alma e esse corpo a Deus. Mas é como o irmão já explicou muito bem, mas se nós não tivermos buscando, porque o espírito também peca, né, irmão Jé? Ele justamente com a alma e o corpo, olha só, tem a alma e o corpo que o puxa, né, que o busca, que o leva, porque nós estamos num corpo carnal, não é isso? Nós não estamos num corpo ainda frágil. Então, nós temos contato com este mundo pecaminoso, porque dentro de nós temos o pecado de Adão, né, irmão Jé? Uhum. E esse pecado está intrínseco em nós. Esse pecado, ele nos leva ele tem é como se fosse um imã, irmão Jé. É como se fosse, como que eu vou dizer, o planeta Terra, ele tem a gravidade, não é isso? Uhum. Que por mais que nós tentamos, ela puxa-nos para baixo, não é assim? Nós somos, sim, a gravidade da Terra nos puxa. É como se fosse o pecado. O pecado, como ele está intrínseco em nós, como ele é formado, nós somos formados em pecado, porque assim diz Davi, em pecado, né? Me concebeu a minha mãe. Então ele está dizendo assim, que em pecado, que todos nós somos nascidos em pecado. Mas o homem comum, ele de toda maneira, como o irmão Jair bem disse, pelo ambiente, né? Porque você pode ver que o ambiente, quando o Senhor destrói a humanidade, né, através de Noé, você vê que apenas 8 pessoas, né, irmão Jair, alcançaram. 8 pessoas, irmãos, que entrou naquela arca. Quer dizer, foi anunciado há 130 anos, não é isso? Ele falou. Noé falou. Mas o pecado, ele abundou naqueles tempos, né? E a Bíblia diz assim, essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem traz grande conforto e segurança para o cristão. A voz do Espírito, a voz do Espírito Santo é clara, inconfundível, para a forte comunicação capaz de colocar-nos acima de circunstâncias. Quando o homem ele para ouvir, porque o Espírito Santo, irmão, ele toca, ele fala, ele toca em todo o ser. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, não há nenhum ser humano que o Espírito Santo não toca. Eu, na minha concepção, eu creio assim, que o Espírito Santo está sempre tocando. Mas nós é que não damos ouvido, irmão Jair. E como nós não damos ouvido, mas quando a gente para, por alguns minutos, para dar ouvido. Não sei se você reparou, irmão Jair, mesmo quando a gente está no mundo totalmente no pecado, você já reparou que muitas vezes a gente dá umas crises de choro, às vezes nós damos uma crise de choro, às vezes nós temos tristeza que não sabemos explicar? Eu creio que é nessa hora que o Espírito Santo está tocando em nós, que nessa hora que o Espírito Santo está tocando no meu espírito. E é nesta hora que eu tenho que parar. E quando o homem para dar ouvido ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus foi assim ao céu, o que ele fez? Ele disse, eu vou para o Pai, não é isso? Mas eu vos deixarei o Consolador, que o farás lembrar tudo sobre mim, não é isso? Então nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, que quando o Espírito Santo ele toca em todos, então mas o nosso dever é parar para ouvir. Sabe o que, irmão Jair? Seria injusto eu dizer que o Espírito Santo toca em alguns, não é isso? Que algumas religiões dizem que tinham, aí nós entraríamos na, como é que fala? Predestinação, não é isso? Que tem algumas religiões que diz assim, que tem os predestinados, não é isso? Que tem aquele que é da salvação e tem aquele que é da perdição. Mas eu não creio assim, eu creio que Deus ele toca em todos. Em João capítulo 3, 1 diz assim, vede quão grande amor que nos tem concedido o Pai que fazemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele teve um grande sofrimento.
Porque o que é que o mundo fazia, irmão Jé? Tentou de todas as maneiras matá-lo, destruí-lo. Sabe por quê? Porque o mundo, quando fala mundo, né, irmão Jé, a gente faz o sistema pecaminoso, não é isso? Que impera, né? Nesse planeta, não é isso? Nesse planeta Terra. Porque a Bíblia diz que quando o demônio ele peca, né? Que ele peca contra o seu Criador, a Bíblia diz que desceu com ele uma terça parte dos anjos, não é isso? Que ele corrompeu. Então, o trabalho do Satanás é corromper a humanidade. Aí tem gente que fala assim, mas é aquelas pessoas que não crê. Quando aquelas pessoas que são incrédulos, o diabo já convenceu, não é isso, irmão Jé? A eles que eles são incrédulos, também eles estão na garra do diabo. Então, agora para nós estarmos em Cristo Jesus, para nós estarmos com o Espírito Santo nos atuando em nós, no nosso espírito, primeiro nós temos que estar em Cristo Jesus. Cornélio, não é isso? Não sei se é Cornélio, que quando ele chama, ele vê um anjo, não é isso? A Bíblia diz que ele vê um anjo, que ele tem uma visão de um anjo, o anjo diz para chamar Pedro. Então, Pedro chega, olha só, ele tem uma visão, Pedro chega, e Pedro fala de Jesus para ele, e logo após todos foram o quê? Batizados, não é isso? No Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só se manifesta após como é que fala? Aceitar Jesus. Se não houver regeneração em Cristo Jesus, comunhão em Cristo Jesus, o Espírito Santo não tem como operar. O Espírito intercede, em Romanos capítulo 27 diz assim, Romanos 27, fala sobre o Espírito intercessor. Romanos 27 diz assim, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Isso mesmo, Romanos 8, 27, eu confundi aqui. A expressão, a intercessão do Espírito diz respeito à sua missão de ajudar a interceder. O Espírito Santo é o verdadeiro agente da transformação moral, conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Você já está no seu segundo tópico. Para que nós jamais... Não. Tá, o Espírito intercede. Segundo tópico. Eu vou ler o segundo subtópico, porque eu fiz um trocadilho aqui. Mas vamos lá. O segundo parágrafo diz assim, o Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, que eu já li, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, intercessão em nosso favor. Essa ação permite que muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos, que eu acabei de falar, que está em Romanos 8, 2, 27. Isso nos lembra do ensino de Paulo ao Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limitam ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós, que está em Efésios capítulo 3, 20. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele perscruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Essa palavra aqui perdi aqui, escrito, palavra que falou aqui, escritos, compreensão. Ele prescruta o nosso tempo. Isso, mas como é que falou aí? Ele prescruta essa o nosso prescruta, irmãos, quer dizer que ele entra no nosso mais profundo ser,
como os médicos, né, falam, o nosso tem a mente, tem o subconsciente. Aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos penetrar direito, ninguém consegue penetrar. Essa palavra significa isso, que ele habita no nosso mais profundo ser. Então é o que eu acabei de falar. O Espírito Santo, ele está sempre atuando em nós. O Espírito Santo é o verdadeiro agente da transformação moral conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele entra, irmão Gé, penetra no meu mais profundo, onde ninguém pode atuar, não é isso? Uhum. O Espírito Santo, ele atua. Às vezes médico, ninguém pode suar, nem mesmo um amigo, ninguém. Somente o Espírito Santo. Por isso que eu digo que o Espírito Santo, ele toca a todo momento em nós, não é isso? Porque como ele consegue atuar no nosso profundo ser, ele está sempre nos lembrando. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, não é isso? De toda a obra do Senhor Jesus, não é mesmo? Isso. Além da intercessão na questão da oração, né? Isso. Romanos 8, 26, ele vai falar, e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Porque nós sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso. Então ele tem essa capacidade de... Ele intercede, né? Por nós. O Espírito Santo nos ensina a orar, né? Une-se ao nosso espírito e nos conduz em oração, em gemidos, viu? Ele une ao nosso espírito, não é isso? Nosso espírito que atua no nosso corpo, não é isso? É isso. Porque para mim expressar, irmãos, através do Espírito Santo, eu sou carne. Eu preciso de quê, irmão Gerard? Do meu espírito, que foi dado a mim ao nascimento, não é isso? Uhum. Esse espírito, ele atua juntamente com o Espírito Santo, que após a regeneração, após eu acreditar na palavra de Cristo, após a palavra penetrar dentro do meu ser, eu faço ali a metanoia, né? Mudança de mente. Agora o Espírito Santo passa a morar em mim. Mas entenda, irmãos, o Espírito Santo, ele não é um pedaço de Deus, não. Ele é Deus e ele agora tem gente que acha assim. Porque o meu espírito carnal que eu nasci com ele foi dado a mim. E igual o irmão Gerard falou. E se eu não dar ouvido ao Espírito Santo, eu uso a ele de maneira que eu entendo. Mesmo que é Deus que me deu, eu posso usá-lo da maneira que eu entender, né? O Espírito nos conduz em oração, em gemidos, inexprimível, na busca da plena libertação de todas as nossas fraquezas. Então, irmão Gerard, quando eu estou fraco, abatido, o Espírito Santo ajuda nisso aí. Porque eu não consigo, muitas das vezes, irmão Gerard, a falar com o Senhor. Muitas vezes eu não consigo ter uma palavra para definir. Às vezes eu só choro. Às vezes eu não consigo verbalizar. A palavra é fraqueza. Apesar de sermos filhos de Deus, nosso homem interior emocional ainda se encontra limitado pela toda a debilidade moral. Essa fraqueza nos impede de interceder por nós mesmos e pelos outros, pelos seres humanos. Só conseguimos isso, irmãos, através do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo. Somente ele pode suprir nossas limitações, garantir que tenhamos êxito na nossa jornada. Toda a nossa vida cristã depende do Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo, ele é o mantenedor, né? Ele vai me fazer lembrar de toda a obra de Cristo. Em primeiro lugar, eu vou citar aqui algumas coisas que nós devemos entender. Em primeiro lugar, nós devemos entender que primeiro Deus, o Pai, que tomou ele veio e promoveu o plano de salvação. Então, primeiro Deus, ele fez o quê? Ele fez o plano de salvação, ele executou, né? Que Jesus morreu, o Senhor Deus, igual eu falei, ele executou, ele planejou. Jesus. Deus, ele planeja o plano da salvação. Agora, em segundo lugar, o seu Filho Jesus Cristo, ele realiza, ele cumpre, né? Ele morre por mim, o plano de salvação. E em terceiro, e o último, que nós estamos nas pessoas do Espírito Santo, também é a última dispensação, não é isso, irmão Zé? O último, a obra do Espírito Santo, que é o agente. Qual é o agente? Divino,
que agora opera diretamente no espírito, no nosso espírito. Amém. Todos os benefícios da salvação, enquanto enquanto ajuda e assegura a intercessões por todos os. Então o Espírito Santo agora, irmão Jé, ele intercede em todos nós. Nós estamos na última estação, que é a do Espírito Santo. Depois daqui, irmão Jé, só o céu. Isso. E o Espírito Santo virá ficar conosco até os fins do século. Não é isso, meu irmão Jé? Até estarmos no novo céu e nova terra. Irmão Jé. Antes de eu entrar aqui no terceiro tópico, eu vou só ler um texto aqui do auxílio biológico que fala assim: na cultura romana, o filho adotado perdia todo o direito que possuía em relação à família anterior e recebia todo o direito de filho legítimo em sua nova família. Por que eu li esse texto? Eu li porque é algo que vem para a nossa lição de professor, mas é interessante você saber isso, que quando Paulo fala sobre o espírito de adoção, nós lemos lá, lembra que nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe? Lá? Sim. Nós lemos a leitura bíblica em classe, está escrito aqui no verso 15, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Então, quando há uma regeneração, e que agora nós estamos em novidade de vida, nós somos adotados na família de Deus. E uma vez adotados na família de Deus, nós não podemos mais possuir nada da família anterior. Nós não podemos, como na adoção romana era assim, uma vez que adotou o filho, ele não poderia possuir nada dos pais que ele saiu, que foi gerado, né, biológico. Ele agora receberia tudo que seria da família que o adotou. Assim também, Paulo usou essa palavra para falar para nós assim: uma vez salvo em Cristo Jesus, agora sendo a habitação do Espírito Santo, você não pode voltar para trás, você não pode buscar as coisas passadas. Agora você está em novidade de vida, agora você é uma nova criatura na família de Deus. Amém? Ou seja, toda bagagem ruim, né? Ficou para trás. que nós trazia como inveja, como tudo de ruim. Tudo de ruim, toda pecaminosidade carnal que nós trazíamos em nós, agora quer dizer que, como fomos regenerados, agora o Espírito, nós somos adotados por, né? Por isso, Jesus fala de um novo nascimento. Novo nascimento. Agora isso tudo ficou para trás. Então, responde essa pergunta, que muita gente diz assim: Malé, será que um estuprador, será que uma pessoa que já matou tantas pessoas, as dúvidas que as pessoas têm, tem salvação? Esse texto já disse que tem salvação, porque toda a bagagem, agora nós somos novos, toda a bagagem ela ficou para trás. Lançado no mar do esquecimento. Amém. Lá. Edificação e fruto do Espírito é o nosso terceiro tópico. Vai falar sobre o Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o Espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios 14:14. As línguas estranhas são articuladas, segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:7-11. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu Espírito ora bem. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais esse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com o poder. Falar em língua é um presente divino que renova a nossa fé. Irmãos, é interessante isso, porque nós temos que aprender sobre a questão dos dons espirituais. E um dos dons que hoje muito se destaca é o dom de línguas, né? Porque com o passar do tempo a igreja começou a esfriar na questão de busca pelo batismo com o Espírito Santo. Hoje é interessante, nós temos visto isso, para tristeza nossa, que a nova geração não tem mais buscado, como no passado, o batismo com o Espírito Santo, e nem os que foram batizados estão buscando os dons, porque nós estamos numa raridade de dons na igreja. Nós não vemos mais dons de cura, nós não vemos, né, dons de maravilhas, dons assim que realmente impactam quando ele é operado no meio da igreja. Então nós não estamos vendo muito porque nós estamos buscando mais. Mas essa lição ela já veio para nos impactar, ela veio para nos chamar a atenção. Porque quando você fala em línguas, uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, agora você fala em língua, você realmente, como diz o apóstolo Paulo, você até que no seu entendimento fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Isso é interessante, porque mantém uma comunhão com o Espírito de Deus.
mantenha uma comunhão com Deus, mesmo que você não entenda. É claro que Paulo exorta, né? Quem fala em língua, ore para que também possa discernir a língua. Porque quando você tem o dom de discernimento de línguas estranhas, é comparado à profecia. Então, você entendendo a língua, uma vez você tendo o dom de discernir, você não só vai falar em língua estranha, mas se alguém falar em língua estranha, você vai discernir. Isso também traz edificação para o corpo. Agora, mesmo que você não tenha o dom de discernir a língua, se você orar em língua, você está fazendo com que o seu espírito ore bem. Isso é muito importante. Isso ajuda. Isso traz edificação para você próprio. Te fortalece. Inclusive, Paulo falava que orava também, cantava em línguas. Às vezes também, quem tem costume de falar em línguas na oração, tem momentos que Deus também te faz você cantar. Já cantei alguns hinos em língua estranha. Começava a orar, daqui a pouco estava cantando. Mas era aquele momento ali da adoração, né? Então, às vezes nem estava lembrando do hino, mas de repente, na hora da oração, o louvor vinha em forma de língua estranha, e era uma benção. Às vezes, eu hino da harpa, hino de alguns hinos que eu cantava. Então, isso é bom para a nossa edificação. E eu falo que esse subtópico aqui, ele nos exorta, o professor que está nos ouvindo, que vai dar essa aula, a falar com o seu aluno que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Querido, busca o batismo com o Espírito Santo para você falar pelo menos línguas estranhas. Mesmo que você talvez ainda não recebeu outros dons, mas pelo menos busca para quando você orar, o seu espírito orar bem. Você sentir uma presença gloriosa. É aquilo que fortalece o crente quando ele pode buscar a Deus, sentir a presença de Deus. É quando ele está podendo falar em língua estranha, chorar na presença do Senhor. Porque falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Você está bem desanimado, me juro, mas chegou na igreja, começou a dar glória a Deus. E cada um tem uma característica, meus irmãos. Eu, por exemplo, às vezes eu chego meio desanimado até na igreja. Mas às vezes quando eu estou lá orando e que uma irmã começa a falar língua estranha, o irmão começa a falar, daqui a pouco eu começo a falar também, porque é assim, parece que é como se fosse um contato assim, né? Parece que um raio sai lá, vamos dar um exemplo, brincando, né? Da irmã lá e já cai em você, que você já sente o poder, parece que um inspira o outro a buscar e a sentir o poder do Espírito Santo. Mas oxalá que toda a igreja, né, sentisse isso, pudesse buscar e sentir desejo de falar em línguas com Deus. Segundo Timóteo. Amém. O ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas, capítulo 5, 22, chamada de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolvem o nosso ser por inteiro. O Espírito do convertido, santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia, haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus, com obras do Espírito de santificação. Vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Irmãos, nós temos que entender o seguinte. Aqui Paulo fala, né, o ápice, né, da vida cristã. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Irmãos, nem sempre nós vemos essa característica em alguns crentes, né, irmão? Porque o crente que ele atinge esse ápice da vida cristã, né, irmão, com o Espírito Santo, ele tem mansidão, ele tem longanimidade, ele tem benignidade, ele tem bondade. Então, ele tem a temperança. Quantos crentes, quantas pessoas se dizem servos do Senhor não tem a temperança? E outra coisa, irmãos, aqui fala, o meu marido explicou muito bem, falando sobre o Espírito, ora bem. Eu já vi pessoas assim, às vezes nós estamos num estudo, né, irmão, já ensinando, a pessoa está ensinando, e às vezes eu já vi pessoa falar coisa assim que não está correto com a Bíblia. Mas aí a pessoa, ele dá uma jarrada de línguas estranhas, né? E ali ele começa a falar em mistério e as pessoas
concorda com aquilo que eles falou, mesmo que aquilo está fora da palavra. Aqui ele explicou bem. Quando nós falamos em mistério, quando nós falamos em língua, cantamos em línguas, que eu ainda não tenho esse dom, mas de cantar, mas nós testificamos com o Espírito de Deus, mas isso não traz entendimento para nós. Traz, irmão Jé? Não, porque nós devemos adorar o Senhor com entendimento. A língua estranha é muito importante, igual o irmão Jé falou, né? Precisamos buscar mais. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela tem que ser, né? Como vou dizer? Seguida, né? Respeitada. O fruto do Espírito aparece em nossa vida como resultado da ação do Espírito Santo. São as qualidades morais, espirituais, que formam o caráter. É o resultado do trabalho mais profundo e duradouro do Espírito Santo na vida do crente. A expressão do caráter de Cristo, palavra de ações no nosso ser. Conseguimos o fruto do Espírito Santo através de quê, irmão? Através do novo nascimento de Jesus, que nós já falamos. No nascimento de Jesus. Quando Jesus nos salva, automaticamente nos dá o Espírito Santo. Ele vem morar em nós. O fruto do Espírito começa no momento em que escolhemos a radicar o pecado em nossa vida e buscar as coisas de Deus. O fruto do Espírito é o objeto mais elevado da vida de qualquer santo. Então, irmão Jé, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não é isso? Primeiro a conversão, o Espírito Santo vem morar em mim e eu tenho que fazer de tudo para obter o quê? O fruto. Vamos dar um exemplo rapidamente da árvore, né? Plantamos uma árvore, não é isso? E nós ficamos ali cuidando dela, esperando o que, irmão Jé? O fruto, que vai nos alimentar. Por quê? Quando o Espírito Santo vem morar em nós, só falarmos em língua, só isso é bom. Mas o fruto do Espírito é que nos faz avançar, não é isso? Para fazermos a obra do Senhor Jesus, nós precisamos do fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que nos mantém firme, não é isso? É como uma âncora, né? E que está faltando nos dias de hoje. Em João capítulo 15, 4, diz assim: está em mim, eu e vós, como a vara que de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim, eu sou a videira verdadeira. E as varas que está em mim, eu nele, esta dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. É isso? Vamos para a conclusão, que o horário nos espera, né? A conclusão vai nos dizer assim. Cristo, que proporciona em nossa profunda comunhão do Espírito humano como o Espírito de Deus, como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, que está em 1 Coríntios 16, 15, 17. Por isso não nos enganemos quanto ao Espírito de Deus. Age em nós. Ele sempre glorifica a Cristo. Paulo termina, concluindo a sua carta, aos Efésios, dizendo assim, em 1 Coríntios, capítulo 13, assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Paulo, ele vai mostrar aqui que ele termina a carta, que a graça, né? Que é o que nós falamos como é que fala? Na bênção apostólica. Então, a palavra, quando Paulo diz assim, ele quer dizer assim, que a graça do Espírito Santo esteja em todos nós. Ele termina essa carta assim. Porque, irmãos, o amor de Deus é a comunhão do Espírito. Isso, quando nós falamos, né, terminamos o culto, o pastor ou o evangelista, né, ou até acho que mesmo o presbítero, para cima, não é isso? Que faz, e pode citar, né, essa bênção apostólica. Nós, mulheres do ciclo de oração, sempre usamos uma outra, porque nós não temos esse costume na Assembleia de Deus. Então, que o Espírito Santo possa continuar habitando em nós e que nós possamos saber, irmãos,
que para que nós possamos fazer a obra, para nós podermos pregar, levar o evangelho, nós precisamos da ação direta do Espírito Santo em nós, porque nós estamos na dispensação dele, e ele nos fará lembrar tudo aquilo que o Pai, que Cristo Jesus nos ensinou. Amém? Amém. Só para corroborar com a palavra do irmão Wanderlei na questão do ápice da vida cristã, só quero lembrar os irmãos que já foi falado em outras lições, que o fruto do Espírito é tão importante quanto os dons, ou talvez até mais importante, porque o fruto do Espírito manifesta o nosso caráter. Eu já falei aqui, antes de eu pregar a palavra, antes de manifestar dons na minha vida, eu tenho que manifestar o meu caráter como bom soldado de Cristo. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Então, para mim exalar o bom perfume de Cristo e ser um bom soldado de Cristo, eu tenho que manifestar o fruto. Uma vez manifesto o fruto, as pessoas vão ganhar mais credibilidade na pregação da minha palavra. Entendeu? Da palavra de Deus, é claro. Mas através da minha pregação, eles vão ouvir com mais convicção, baseado no meu testemunho, que é dado através da manifestação do fruto em mim. Então é isso que é importante. Busque o fruto do Espírito. Procure olhar nesse texto de Gálatas 5:22. Eu estou inserido nesse fruto. Há mansidão em mim, há longanimidade em mim, há o amor em mim, a fé está em mim, a benignidade, a bondade. Como é que estou em relação a esse fruto, com esses gomos todos? Será que realmente eles estão em mim? Estão sendo produzidos em mim? Porque o Espírito Santo tem que estar estando em mim, eu tenho que estar produzindo fruto, como a irmã Wanderlei acabou de ler aí, né? Então encerramos mais esse vídeo para a glória do nosso Deus e sempre com aquele bom conselho, né? Não perca a escola bíblica dominical, mesmo que esteja final de ano, essa confusão de final de ano aí, de Natal, virada de ano, mas não deixe de estar na escola bíblica dominical, mesmo que haja uma mudança de dia, de horário, mas esteja lá participando com o seu professor, né, aprendendo um pouco mais da lição da escola dominical. E quanto ao vídeo, você tem uma tal liberdade de dar seu like, compartilhar, né, se inscrever no canal. Fique à vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.